Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez mergulhar na palavra. Que bom é nós podermos falar das coisas de Deus e entendermos a sua mensagem, né? O que ele tem para nós e tudo o que ele fala para a humanidade. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que tem sido muito falado nos dias atuais, devido à situação que o mundo está passando, que é antissemitismo. Essa é uma palavra que temos ouvido muito, né? E a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que ela significa. Vem comigo então, para a gente entender à luz da Bíblia o que isso significa. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, Caminho da Luz, seguidores de Jesus. E vamos mergulhar um pouco na palavra, no assunto antissemitismo. Você sabe onde surgiu a palavra antissemitismo? Bem, para nós entendermos, precisamos voltar lá no princípio, no começo da humanidade. A leitura nossa hoje, a palavra-chave está em Gênesis 10, versículo 1. Diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. A história bíblica, ela nos relata que após Deus inundar a terra e destruir a humanidade, Noé escapou com sua família, através da arca e que ele tinha 3 filhos. Quando então a história da humanidade se inicia novamente. Então, num certo dia, Noé planta uma vinha e toma o vinho, se embebedando e ficando nu na sua tenda. Então seu filho mais novo, Cã, entra na tenda e, vendo seu pai nu, corre para contar aos seus irmãos, envergonhando seu pai. Sem e Jafé vão até a tenda e de costas levam uma capa, e de costas, sem olhar para seu pai, o cobre. Então, quando Noé se recobrou, ele ficou sabendo o que tinha acontecido e lançou uma maldição sobre Cã, que ele seria servo do seu irmão mais velho, para sempre, Sem, e servo também de Jafé. E lançam uma bênção sobre Sem, pela atitude honrada que ele teve. Então vamos à genealogia. Como eu disse, em Gênesis 10, 1, diz: E Noé escapou do dilúvio pela arca com os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, dos quais tiveram filhos depois do dilúvio. Então vamos para a genealogia da linhagem de Sem. Então, as escrituras nos fazem um relato que a genealogia, a linhagem desses 3 filhos é a seguinte: Sem constitui como geração Terá, que vem a ser pai de Abraão, que vem a ser pai de Isaac e Jacó. Jacó, por sua vez, tem o seu nome mudado para Israel, porque ele lutou com Deus e venceu. Esse foi o nome que Deus deu a Jacó, transformando-o em Israel, que é o nome da terra que até hoje Deus prometeu a Abraão e que foi dada aos filhos de Jacó, como promessa a Abraão. Por essa razão, todo o povo judeu é chamado de semita, ou seja, da linhagem de Sem. Agora vamos à linhagem de Cã. O Cã, o filho que foi amaldiçoado pelo pai. Quanto a Cã, sua linhagem compõe Canaã, Nimrod, que é o precursor de toda a idolatria, que construiu Babel, a torre de Babel, desobedecendo a Deus, irando a Deus e espalhando as línguas, quando Deus dividiu a humanidade pelas línguas, espalhando os homens por toda a face da terra. Depois, indo para a Síria, Nínive. Lembra-se de Nínive? Aonde o profeta Jonatas foi lá, era um povo inimigo de Deus. Canaã, que estava cheia de povos, que Deus se aborrecia pela quantidade de pecados, os quais Deus removeu para cumprir a promessa para Abraão. E de Casluim, de onde saíram os filisteus, ou a Filístia, da Filístia, onde saíram os filisteus, que era um povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Os jebuseus,
o amorreu, o girgazeu, o eveu. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar e Gaza, e daí em direção a Sodoma e Gomorra. Toda essa geração seguiu em pecar e aborrecer ao Senhor, visto que foram os inimigos que lutaram contra o povo de Deus, até eles conseguirem expulsá-los e tomar a terra prometida. E depois disso, continuaram a persegui-los e assim o fazem até os dias de hoje. Eu acho que todos vocês que estão me ouvindo conhecem muito bem algumas desses nomes, algumas desses povos, pelas histórias bíblicas, e sabem quem eles são. A maioria das pessoas, até mesmo as que estão na igreja, muitas vezes não entendem a razão das coisas e por que elas acontecem. Deus, Ele mesmo, escreve a história da humanidade e nos comunica através da sua palavra, a Bíblia, para que os homens mudem seu comportamento, sejam curados e Deus os salve. Noé teve 100 cães e Jafé com 500 anos. Ele entrou na arca com 600 anos e saiu da arca com 601 anos. Portanto, vejam só, os 3 filhos tinham no mínimo 100 anos cada um. A família de Noé havia visto a pregação do Evangelho através de Noé. Por 120 anos, Deus diz que ele pregou aos antediluvianos, ou seja, os povos que precederam o dilúvio, os quais Deus matou e se aborreceu deles. Eles conheciam todo o povo pré-diluviano e seus hábitos, um povo assassino, perverso, continuamente mau, ao ponto de Deus planejar destruí-los totalmente. Em 1 Pedro 3,19 diz assim, no qual também foi quem? Jesus, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. É esse povo aqui que Pedro está falando lá no Evangelho, que Jesus pregou a este povo nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, como uma pré-figura do batismo. Então os filhos de Noé, eles conheciam o Evangelho, eles conheciam a pregação da palavra, que Noé pregava aos pré-diluvianos: se arrependam, o fim está próximo, Deus vai inundar a terra. Que inundar a terra? O que esse velho está louco. Rejeitaram a pregação. Deus esperou por 120 anos. E esses 3 filhos também conheciam a verdade. Veja que tanto Sem, Cã e Jafé nasceram num lar cristão. Isso mesmo. Mas Jesus não existia. Ora, se Jesus, pelo Espírito Santo em Noé, está pregando o Evangelho logo na fundação do mundo, como que Jesus não existia? Sim, a palavra, a pregação do Evangelho, ela é eterna. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Jesus é pré-existente, Jesus é o próprio Deus. Então, quando Deus dá uma ordem, quando Ele fala, é por meio de Cristo. Então, o Evangelho foi pregado àquelas pessoas, para que elas conhecessem a verdade e abandonassem o seu pecado. Então, Sem, Cã e Jafé nasceram no lar de Noé e ouviram a palavra de Deus. Eles eram crentes de berço. Eles viram milagres, passaram pelo batismo do dilúvio. Porque o batismo aqui em Noé, a arca passando pelo rio, é o pré-figura do batismo. E, no entanto, não geraram o mesmo fruto. Cã se rebelou contra Deus. Eles viram a porção de Deus no dilúvio e o cumprimento da palavra de Deus, porque a terra foi inundada. Os animais se submeteram, indo de 2 a 2 para a arca, conforme Deus havia dito que aconteceria. Igualzinho aconteceu no Egito. E apesar disso, o pecado, como já preguei outras vezes, é uma condição inata do homem. Sem, Cã e Jafé não é porque eles entraram na arca que eles se tornaram puros e limpos, não. Eles carregavam o pecado em si. E o que eu quero dizer com isso? Como o pecado não é uma condição dos maus, Cã se inclinou para o pecado, que carregou daquele povo perverso, que ele já conhecia. Ele conhecia
tanto a maldade do povo, o pecado do povo, quanto conhecia a palavra de Deus, que exortava e exorta o homem a abandonar o pecado. Veja que aqui se repete novamente a história de Caim e Abel. Cã pecou contra o seu pai e foi amaldiçoado, mas ele não se arrependeu. Veja que se repete igualzinho. Caim matou Abel. Nasceram dois povos, um povo justo e um povo ímpio, um povo mau. Então, um povo através de Cã que aprende com ele a praticar o mal e se desviar de toda a verdade de Deus. Um povo justo através de Sem, obediente, que Deus chama para propagar o seu nome pela terra. Um povo sempre perseguindo o outro e odiando o outro, querendo a morte e a eliminação do outro. Começamos a criar agora algo palpável, começamos a entender, o que é o objetivo da nossa mensagem, o antissemitismo, contra Sem. Esses dias eu vi uma influência num podcast dizer assim: a Bíblia é a mesma coisa que um conto do Chapeuzinho Vermelho. Quando eu ouço alguma coisa assim, eu tenho a impressão de que abriram um parquinho de diversão e soltaram um monte de crianças de 5 anos pelo mundo e colocaram essas crianças em lugares de posições de adultos, em lugares de governo. Essas pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando, pois as Escrituras, elas são a palavra de Deus, o testemunho, a história de Deus sobre a humanidade. Deus não se deixa zombar. As Escrituras são a testemunha contra essas pessoas, pois por meio dela, da Escritura, toda a história da humanidade é contada. Você encontra tudo lá. Tudo que vivemos, desde a criação, nossa sociedade, toda influenciada pelo que Deus escreveu. Nossas leis, os nossos governos são constituídos e criados por meio da história da humanidade escrita nas Escrituras. E todos os homens conhecem muito bem a sua vontade e as suas leis. O antissemitismo nada mais é do que uma voz humana que grita: eu odeio a Deus e tudo que ele representa, seus planos, seu povo e a sua palavra. É a mesma coisa que dizer eu odeio a Cristo, ou seja, o anticristo. Em Mateus 10, Jesus diz assim: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Por isso eu volto a dizer, é urgente que a igreja conheça as Escrituras, porque nelas nós temos a resposta para a nossa vida. Veja o que Jesus disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. A perseguição aos judeus, ou antissemitismo, nada mais é que uma verdade espiritual que aponta para as pessoas de Deus e os inimigos de Deus. Efésios 6,12 diz assim: pois não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. A história, aqui relatada no princípio, aponta para que só existem 2 tipos de pessoas, assim como na parábola do joio e do trigo. Aponta para Cristo e Satanás, para a igreja e o mundo, para salvos e perdidos. Aponta para Caim e Abel, que matou seu irmão por inveja, por ciúme o matou. Sem e Cã, 2 povos. Noemi, para suas 2 noras, Orfa e Ruth. As 2 moabitas, uma escolheu o Senhor e a outra voltou para o mundo. Para Raabe e os cananeus de Jericó, Raabe disse: o seu Deus é o meu Deus. Conclusão: Deus tinha salvação para ambos os filhos de Noé, assim como para toda a humanidade, mas Cã escolheu deliberadamente repassar o mal e a hostilidade contra Deus e seu pai
propagando para seus descendentes o pecado. Ele não abandonou o pecado dos pré-diluvianos. Ele atravessou a arca, ele se batizou, ele foi para a igreja, ele ouviu o evangelho, mas ele continuou procedendo no pecado, praticando aquilo que aborrecia a Deus. Não existem 3 caminhos, só existem 2 caminhos: ou a salvação ou a condenação, ou estar ao lado de Deus ou estar contra Deus, ou ser antissemita, anticristo ou a favor de Cristo. Então cabe a você tomar essa decisão de que lado você quer estar. Deus não fará isso por você, senão ele não seria um Deus de liberdade. Tome essa decisão hoje mesmo. Olhe para você, para o seu interior, para a sua vida e analise de que lado você se encontra, a quem você quer servir. Se você recebe o Espírito de Deus por meio de Cristo Jesus para a sua salvação, ou se você quer continuar ao lado deste mundo perdido. Pai querido, te dou graças por esse tempo, por essa palavra tão maravilhosa que nos revela a razão de todas as coisas, o motivo pelo qual nós estamos vivendo esse tempo, porque a humanidade se rebela, insiste em se ajuntar contra o Senhor, em combater contra as coisas que o Senhor criou, que o Senhor gerou, contra os governos, contra aquilo que o Senhor instituiu como Israel, para que por meio dela a humanidade te conhecesse. Mas a humanidade te repudia, te odeia, te ataca, te agride. Então nós, Pai, nós queremos estar firmes até o dia da sua vinda. Eu quero entregar a minha vida mais uma vez diante do Senhor, estar todos os dias com o Senhor, receber a tua salvação por meio de Cristo na cruz, me batizar, ir para a igreja, congregar e fazer parte do teu reino, defendendo o teu santo nome e o teu reino sobre toda a terra para todos aqueles que precisam de salvação. Amém.